Meu nome é Anastasia Topaza. Meu pai já morreu, mas minha mãe ainda está viva. Quero falar sobre minha consagração na feitiçaria e ocultismo. Meu pai era Rosa Cruz e trabalhava para o diabo. Ele era católico e muito elevado na comunidade católica da Costa do Marfim. Quando nasci, fui entregue a uma família que me adotou porque era essa a tradição da aldeia. Nesta aldeia, as crianças eram consagradas aos espíritos ao nascer. Na verdade, elas eram entregues ao diabo por meio de rituais. Meu pai me levou à loja Rosa Cruz, onde me consagrou e me casou com o diabo. Tornei-me esposa de Satanás, embora ainda fosse um bebê, e ganhei um novo nome. Eu era a rainha da sedução. Aos 8 anos, minha família adotiva me tirou do país do Mali, e voltamos para a Costa do Marfim, meu país natal, onde fiz o ritual de dedicação ao espírito da morte. Meu pai era um Rosa Cruz e passou a vida desprezando os filhos de Deus e caluniando-os. Após a consagração ao diabo no mundo espiritual, me tornei uma autoridade demoníaca. Eu me tornei a rainha dos demônios da morte. Estou falando sobre o espírito da morte. Eu estava causando morte em todos os setores e dimensões da vida. Existem casamentos que foram destruídos, embora o homem e a mulher continuem a viver juntos. Eles estão em um relacionamento morto. Quero dizer que, quando fui consagrada ao diabo, ele colocou em mim o dom e a capacidade de destruir os filhos e as igrejas de Deus. Quando comecei a servir ao diabo, ele me deu uma Bíblia que tinha um aroma que mudava em relação ao seu humor. Depois de me dar a Bíblia, o diabo me encarregou de ficar diante de Deus e seus anjos para acusar o crente com passagens e versículos bíblicos. Quando o diabo estava com raiva e queria que eu destruísse as pessoas, o aroma da minha Bíblia mudava. Quando ele estava me avisando ou me encorajando, o perfume mudava também. Esta Bíblia que o diabo me deu não era diferente das outras Bíblias. Antes de comprar uma Bíblia, ore, porque existem Bíblias marcadas e seladas com o nome de Satanás. Minha missão era destruir a Igreja de Jesus Cristo. Fui comissionada a lutar contra os filhos de Deus, esfriar sua fé e apagar seu fogo por meio de práticas abomináveis que eram aceitas na igreja. Se os filhos de Deus não forem ensinados, eles morrerão e Deus nos pedirá que prestemos contas por seu sangue. Visto que me comprometi a reparar o que destruí no ocultismo, tenho a obrigação de dizer a verdade. Minha tarefa não era executada fora das igrejas, mas dentro das igrejas. Minha missão era contra as igrejas que pregavam santidade, purificação e santidade. As igrejas que não pregavam santidade eram consideradas conquistadas pelo reino de Satanás. Uma das minhas tarefas contra as igrejas que pregam a santidade era acusar os filhos de Deus que violam a lei de Deus. Sempre que você fala em cumprir a palavra, um satanista fica de pé no altar para levantar uma voz de acusação contra você. Eu era a acusadora dos irmãos que violavam o mandamento de Deus. Sempre que uma guerra era declarada na vida de um crente, minha primeira missão era a identificação de seu fundamento. Todos nós temos uma base de sustentação. Eu estava investigando o alicerce dos filhos de Deus para encontrar um convênio, dedicação ou pacto familiar. Pude atacar os filhos de Deus por meio da dedicação que seus pais fizeram e também por meio dos convênios familiares. Eu estava atuando nos convênios de placentas e cordões umbilicais. Amados, vocês não sabem onde estão os seus cordões umbilicais e as placentas onde vocês foram gerados. Você nunca sabe para onde o médico leva sua placenta e cordão umbilical. Eu era a rainha da sedução, a esposa de Satanás e a filha da rainha dos céus. Quero alertar as filhas de Deus para usarem sutiãs normais, não aquele de silicone que dá a impressão de ter seios redondos e maiores, porque aquele sutiã de silicone tem um líquido dentro que causa câncer. Da mesma forma a calcinha, que tem uma esponja e que faz o bumbum da mulher parecer maior. Ela contém um líquido que causa câncer. O contato contínuo com o corpo causará câncer. Você pode dizer que estou exagerando, mas tenho que dizer a verdade. Eu era a rainha da sedução, trabalhando com as deusas. Basta usar um sutiã normal e calcinha normal.
Não tente corrigir Deus, dizendo a Ele que Ele cometeu um erro ao lhe dar esses seios e esse bumbum. Você tem que se aceitar do jeito que Deus o fez. Aceite o ciclo de nascimento, crescimento e morte. Essas coisas foram criadas no mundo espiritual por causa da destruição. Existe um líquido cancerígeno no produto de silicone. Essas coisas fazem com que os seios fiquem bem aos olhos dos homens e deixam o bumbum redondo e maior. Na verdade, você está tentando corrigir a natureza. Quando comecei a testemunhar sobre esses tipos de sutiãs e roupas íntimas, eles ainda não estavam em circulação. E o povo de Deus achou que eu estava exagerando. Quero alertar o povo de Deus de que há câncer nos produtos que a mulher costumava fazer para fazer o peito e o traseiro ficarem esburacados. Há câncer em produtos que os homens usam para aumentar o tamanho de seus órgãos genital. Isso é um espírito de sereia, sedução, Satanás e serpente. A Bíblia diz que você não deve sacrificar seus filhos a Moloch e entregá-los à prostituição. Levítico 18-21. Não darás nenhum dos teus filhos para os oferecer a Moloque, e assim profanar o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19-29. Não profane a tua filha, fazendo dela uma prostituta, para que a terra não se torne prostituta e se torne uma terra depravada. Nos dias de hoje, muitas mães estão consagrando suas filhas à prostituição. E essas crianças serão usadas pelo diabo. Isso ocorre quando as mães enfeitam, embelezam e fantasiam suas filhas que seus filhos são consagrados no mundo espiritual. Esses objetos de decoração e beleza são pontos de conexão e de contato com o mundo espiritual que dão ao inimigo legalidade para influenciar crianças à prostituição. Os brincos são cobras que as mulheres colocam nas orelhas. Muitas mães dedicaram suas filhas à rainha da sedução. Você verá que suas filhas se apegam a produtos de beleza, querendo ficar bonitas o tempo todo. A garotinha estará fazendo maquiagem o tempo todo. Embora seja uma criança, ela quer parecer bonita e, portanto, ela colocará acessórios. Quero dizer que você vai prestar contas ao Senhor por isso. Você notará a criança dizendo: "Eu quero usar isso, não aquilo." Isso porque ela sente que não é bonita e quer parecer bonita. Isto é culpa sua. Havia uma vila onde eu preguei o evangelho e o Senhor me mostrou que toda a vila estava na prisão por causa do cativeiro da placenta. Não sabemos o que os médicos fazem com a placenta e o cordão umbilical de crianças. No final dos tempos, a guerra do diabo contra a humanidade é uma corrida contra o relógio, e tive que trabalhar muito. Vou falar sobre o papel do espírito de morte na vida dos filhos de Deus, visto que existem muitos tipos de morte no mundo espiritual. Como minha progressão continuou no ocultismo, me tornei a filha da rainha do céu e me tornei uma rainha da sedução. Hoje, muitas mulheres foram transformadas em rainhas da sedução sem saber. Eu era um vampiro correndo atrás de sangue. Eu causava pobreza sugando dinheiro. Todas essas funções e poderes dados a mim pelo diabo foram para travar uma guerra espiritual contra a igreja e os filhos de Deus. Eu estava colaborando com bruxas postadas em igrejas. Eles sabiam da fraqueza e vulnerabilidade dessas igrejas locais. Eu estava destruindo os filhos de Deus graças às portas abertas que eles estavam abrindo. Muitas vezes enfrentei resistência dos filhos de Deus que perseveraram na oração. Hoje vou falar sobre o diabo, o tempo do fim e as armas modernas que destroem igrejas e os filhos de Deus. Para atacar os filhos de Deus, eu estava usando muitas armas e vou revelar essas armas que fazem os filhos de Deus esfriarem. No mundo espiritual, existe uma arma chamada arma fatal. Eclesiastes 7-26. Acho mais amarga do que a morte a mulher cujo coração são laços e redes, e as suas mãos como ataduras. Quem agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será levado por ela. Sabemos que, apesar das muitas igrejas mortas, também existem igrejas vivas e ardentes. No entanto, o diabo pode destruir igrejas vivas quando os cristãos carecem de vigilância e abrem as portas, dando ao diabo legalidade. Quando o diabo ataca e fala em derrubar um ministro a fim de derrubar uma igreja, o diabo finalmente usa o que chamamos de arma fatal, a arma do tempo do fim. Qual é a arma fatal do diabo?
Amado, a última arma do demônio nos tempos modernos é a mulher. Eu mesma sou uma mulher e não estou aqui para falar mal das mulheres. Nessa batalha, sempre buscamos fraquezas, e a vulnerabilidade de cada igreja tem um alicerce. A porta aberta que o diabo está usando é chamada de mulher. São mulheres que vão à igreja colocando correntes, colares e brincos. Esses itens são cobras. Eles são cobras e víboras verdes e pretas. Quando os filhos de Deus colocam esses itens do mundo de Satanás e vão para a igreja, eu podia entrar na igreja por meio desses itens e fazer as pessoas dormirem durante esse culto. Estou aqui para falar sobre a nova estratégia do diabo e da rainha da sedução. A Bíblia afirma que a mulher deve cobrir a cabeça, orar ou profetizar. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois isso é o mesmo que se ela fosse raspada. Primeira carta aos Coríntios 11:5. Muitas pessoas dizem que não há necessidade de as mulheres cobrirem a cabeça, pois seus cabelos são um disfarce. Tudo bem, estou aqui para lhe contar o que fiz no reino das trevas. Não sei se mudaram de estratégia, mas estou aqui para contar o que fiz pelo diabo. Quando as senhoras deixavam de cobrir a cabeça durante a oração, eu ficava no altar para acusá-las de não fazerem a vontade de Deus. Eu ficava de pé e começava a recitar a palavra de Deus escrita em 1 Coríntios 11:10, que diz: Por isso, a mulher deve ter um sinal de autoridade na cabeça por causa dos anjos. E quando o anjo vinha para recolher a sua oração, eu perguntava ao anjo de Deus: onde está a marca de autoridade que esta senhora deveria ter? Você não pode receber a oração dela porque ela falhou em usar a marca de autoridade. Minha missão era impedir que os servos de Deus tivessem uma marca de autoridade da qual dependem, e as senhoras que estavam cobertas, eu lhes enviava picadas em suas cabeças para que se sentissem desconfortáveis, de modo que fossem forçadas a remover suas cobertas. Foi quando o Senhor enviou os seus servos para ensinar e testificar que o véu é uma marca da autoridade que muitas igrejas começaram a encorajar as mulheres a cobrirem a cabeça. Em resposta, o diabo e a rainha da sedução realizaram uma reunião de emergência no mundo espiritual, onde novas estratégias radicais foram adotadas, visto que as mulheres decidiram cobrir suas cabeças. Após a reunião de emergência, o diabo publicou uma contramedida. Neste encontro no mundo satânico, o diabo instruiu a indústria do mundo das trevas a projetar vários chapéus de igreja que se tornaram populares e são usados como véus hoje. Devemos entender que a indústria manufatureira de Satanás é mais extensa e mais avançada do que as indústrias global e terrestre. O reino de Lúcifer tem um complexo industrial hiper sofisticado. O dicionário descreve o véu como um pedaço de material fino usado pelas mulheres para cobrir o rosto ou a cabeça. Quando a Bíblia fala sobre o véu, não está falando sobre um chapéu. Mas Satanás substituiu os véus pelos chapéus. Esses são os tipos de chapéus projetados no complexo industrial e de manufatura do reino marino. O diabo apareceu com este chapéu florido que as mulheres colocam na cabeça como um véu na igreja. Este tem a marca de Satanás, o número 666. Este chapéu de flores é o poder da sereia da serpente da sedução. Este chapéu de igreja é uma cobra que se equilibra na cabeça das mulheres que usam a igreja. Este chapéu para uso em igreja que as mulheres usam tem câmeras e permitem que o diabo se mova na igreja. Este chapéu de igreja é uma víbora e causa problemas de pele. É fabricado com peles humanas. Então o diabo ordenou que o complexo industrial desenhasse lenços que contivessem o espírito de raiva. Este lenço faz com que as mulheres fiquem temperamentais. Eles ficam desequilibrados em seu humor e ficam nervosos. Esse lenço tem o demônio da boate. Esses chapéus e lenços de igreja projetados nas indústrias de manufatura de Satanás contêm pontos de contato e pontos de conexão com o reino das trevas, e entramos na igreja por meio desses chapéus e lenços de igreja. Alguns desses lenços eram espelhos e portas pelas quais eu estava passando para entrar na igreja. Existem lenços que eram cobras. Esses cachecóis, gorros e chapéus de igreja não são véus.
Para cobrir a cabeça, você pode usar sua tanga ou simplesmente um lenço de papel, pois lenços não são mesmo que véus. Além da produção de lenços e chapéus de igreja, a segunda estratégia adotada pelo demônio e pela rainha da sedução na reunião de emergência foi a produção de perucas. No mundo espiritual, o cabelo da rainha da sedução é realmente comprido caindo no chão, e quando a rainha da sedução grita e ruge no mundo espiritual, a ponta de seu cabelo se torna uma cobra. Esses cabelos são vendidos em todo o mundo. Quando você usa essas perucas, você está trabalhando para a rainha dos céus. Você deve entender que as perucas são cobras e víboras, e todos esses cabelos vendidos nas lojas são cobras. Está escrito em 1 Timóteo 2, 9 e 10. Da mesma forma, desejo que as mulheres se enfeitem com roupas decentes, com modéstia e delicadeza, não adornadas com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, que se tornam mulheres que professam piedade. Irmãos, sou testemunha, quando desci ao inferno, vi que meu cabelo era longo e pontudo porque meu cabelo estava trançado, embora fosse uma serva de Satanás. No inferno, insetos, centopeias e vermes estavam no cabelo, me devorando por causa dos produtos que eu estava usando no meu cabelo. Vi que na indústria manufatureira da rainha da sedução também foi projetada tintura de cabelo com sangue humano. Os servos de Deus não podem pintar e texturizar o cabelo com tintura de cabelo. Eles são projetados na indústria do diabo graças ao sangue humano. A Bíblia fala sobre a borda do cabelo em Levítico 19, 27. Aqui a Bíblia explica a maneira como devemos cortar nosso cabelo. Não farás arredondar o lado da cabeça, nem estragar a ponta da barba. E farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e formosura, e falareis a todos os sábios, aos quais enchi do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para o consagrarem, a fim de que me ministre no ofício sacerdotal. Irmão e irmãs, sempre que os filhos de Deus estavam abrindo portas, eu os estava atacando. Eu travava uma guerra espiritual contra os crentes que estavam vestindo roupas sem mangas, expondo suas axilas. Quando eles expunham suas axilas e os pelos de suas axilas, eu estava diante do altar para acusá-los diante do Senhor. Isso é ilegal, é um portal que me permite acasalar com os filhos de Deus. Eu era uma deusa da sedução. Sempre que os filhos de Deus expõem as partes de seus corpos, eu estava copulando com eles. Eu tive a legalidade. Cheguei a um nível em que fui capaz de me dobrar e me triplicar. E quando me juntei aos filhos de Deus que expõem seus corpos, liberei o desejo da carne em suas vidas. Eles seriam atraídos para um estilo de vida de imoralidade sexual e até mesmo para dormir com seus próprios filhos. Em meu testemunho além túmulo, contei como minha parte privada se tornou longa porque eu era a rainha da sedução. Sempre que os filhos de Deus expõem seus corpos, eu estava deixando meu corpo e estava dormindo com eles no espírito. Sempre que os servos de Deus usavam roupas que expunham seus seios, eu estava deixando meu corpo para fazer sexo com eles. Quando eles expuseram suas costas na igreja, eu estava me unindo a eles bem ali. Fiz sexo com quem expôs o umbigo e com quem expôs as coxas. Aquelas que vinham para a igreja com uma mini saia acima dos joelhos expondo a coxa, eu dormia com elas até na casa de Deus. Homens que usavam shirts e camisas sem mangas expondo as axilas, eu estava dormindo com eles. Deuteronômio 22, 5. A mulher não vestirá roupa que pertence ao homem, nem o homem vestirá roupa de mulher, porque tudo que faz isso é abominação ao Senhor teu Deus. As servas de Deus não devem vestir meia calça transparente, pois eu estava me unindo com as servas de Deus que estavam usando meia calça. Eu estava fazendo sexo no corpo espiritual com as servas de Deus que estavam vestindo shirts, que é roupa íntima. Qualquer mulher que esteja usando vestidos justos expondo sua forma é uma abominação para o Senhor, e eu estava fazendo sexo com ela. Calças de mulher são uma abominação. Na África, os homens costumam usar tanga. Eles devem abandonar esse comportamento. Você tem que ajudar sua esposa ou seu marido.
Pois quando sua esposa ou seu marido viver na carne, você terminará na carne, porque um de vocês será o instrumento que irá trazer o outro para o inferno. A mulher não deve usar shorts, pois isso é considerado roupa íntima. É ruim e deve ser evitado. A roupa íntima chamada shorts deve ser evitada. Mulheres que usam calças femininas revelam o formato de suas calças e podem seduzir os homens. Algumas mulheres optam por não usar calcinha para evitar a marca na pele de uma linha causada pelo uso da calcinha, porque acham sexualmente excitante. Eles tropeçam muitos homens dessa maneira também. A calcinha fio dental é um triângulo satânico. Ele passa entre as nádegas. Uma mulher usando calças de cintura baixa pode expor a parte superior traseira de sua calcinha ou se curvar para que os homens vejam. As mulheres devem retornar às roupas íntimas normais, que são como as roupas íntimas infantis. Êxodo 28, 42. Fale-lhes as calções de linho para cobrirem a sua nudez. Alcançarão desde os lombos até as coxas. Quero dizer-lhes, irmãos, que calças curtas demais são cuecas e não se deve andar com elas, nem usá-las como um ciclista, pois isso vai expor a forma do seu corpo. A outra questão são as roupas justas e as roupas que são minissaia transparente. Sempre que os filhos de Deus usavam vestidos e minissaias justas e transparentes, eu fazia sexo com eles. Hoje, fico triste sempre que vejo servos de Deus usando calças expondo seu fio dental em igrejas. Irmãos devem fechar os olhos para evitar cobiçar essas mulheres e cometer uma abominação na igreja. No passado, muito antes de minha entrada no mundo das trevas, muitos satanistas falhavam em sua campanha de guerra contra os crentes. E para evitar a morte, eles se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Eles testificaram que os servos do diabo estão usando mulheres. Eles também revelaram como Deus pode usar as mulheres. Amém.